Olá, amigos da Jovem Pan. É com a responsabilidade e o compromisso que temos com a população de Barreiras e região que a Rádio Jovem Pan Barreiras continua a sua série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Barreiras nas eleições de 2024. E é aqui, no Sofá da Pan, que os candidatos estarão respondendo perguntas e também falando sobre planos de governo para a maior cidade do oeste da Bahia. Dito isso, e assim sendo, conforme ordem definida em sorteio, dessa vez o candidato a ser entrevistado pela equipe da Jovem Pan Barreiras, com participação dos ouvintes, é Danilo Henrique, do PP, da coligação Pra Frente Barreiras. Danilo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, tudo bem? Eu que agradeço, Flávio, estar aqui no sofá mais famoso de Barreiras, o Sofá da Pan, e participando aqui desse bate-papo com você. Bacana. Candidato, antes das perguntas, faça para nós uma breve síntese sobre Danilo Henrique. Quem é Danilo Henrique? Sou pai, sou filho, sou neto, sou casado. Quero ser prefeito dessa cidade, Flávio, para mostrar que é possível, sim, você desenvolver a cidade e tomar conta das pessoas ao mesmo tempo. E essa determinação, essa boa vontade, vocês vão ter de mim esse período todo de campanha e no nosso governo a partir de janeiro de 2025. Sonhador ou realista? Realista e sonhador. Muito bem. E qual é a visão que você tem hoje de Barreiras, a maior cidade do oeste da Bahia? Que nós temos que voltar a ser o protagonista da região oeste. Nós temos que voltar a puxar essa locomotiva. E eu sei disso porque eu fui secretário de governo lá em Luiz Eduardo Magalhães, Flávio. E em Luiz Eduardo, a cidade ela é hoje a quinta economia da Bahia. Barreiras é a oitava. Então nós temos que recuperar essa liderança na região. A gente tem que fomentar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial. A gente tem que fomentar os negócios, que nós perdemos muito para Luiz Eduardo. Mas também a gente não pode deixar de esquecer de cuidar das pessoas. E eu sei que isso é possível porque eu fiz em Luiz Eduardo. Eu fiz lá como secretário de governo. A gente pegou a cidade, era a sétima economia, nós colocamos, era a oitava, nós colocamos na quinta. E ao mesmo tempo que a gente desenvolveu a cidade, que a gente fortaleceu o negócio, fortaleceu a iniciativa privada, nós tomamos conta das pessoas. Candidato, o senhor é de uma família política, tendo como principal referência o seu avô, o ex-prefeito de Barreiras, Antônio Henrique. Outras duas referências são o deputado estadual Antônio Henrique Júnior, seu pai. Meu pai. E a outra referência é Júnior Marabá, prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, onde o senhor trabalhou como secretário de governo e que tem se mostrado seu amigo e incentivador político. Quem dos três influenciou o senhor a entrar para a política e em qual dos três o senhor se espelha na política? Flávio, essa pergunta é assim, muito boa porque são três pessoas que são importantes na minha vida. O incentivo da política de estar no meio das pessoas, de gostar de gente, foi meu avô, meu pai. Porque eu vivi isso com eles, eu aprendi a gostar das pessoas com ele, aprendi a respeitar as pessoas e a não desviar o olhar de quem mais precisa. Isso eu aprendi com meu avô, Antônio Henrique, e a cidade toda é prova que ele sempre fez isso, sendo prefeito ou não. A casa dele sempre foi aberta, ele sempre tentou ajudar as pessoas da melhor forma que ele pôde. Então, essa questão de política de entrar foi através dele. Agora, o meu espelho de gestão, o meu espelho de homem público, moderno, atual, é o que eu aprendi com o Júnior Marabá lá em Luiz Eduardo, o que eu ajudei a fazer, o que nós construímos junto em Luiz Eduardo Magalhães. Então, são duas coisas parecidas, mas são distintas. A paixão pelas pessoas, a paixão por Barreiras, o amor e o carinho com o povo, meu avô me ensinou. Agora, a forma de administrar, de tocar uma cidade, de gerir uma cidade como gestor público, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com o Júnior Marabá lá em Luiz Eduardo Magalhães. O senhor tem outra referência, né? O seu avô materno também foi prefeito. Também foi prefeito de Floresta Azul. Eu tenho grandes referências na política, que são meus dois avós, que eles, por incrível que pareça, são duas pessoas que gostam de gente. Os dois tinham o mesmo estilo, os dois gostavam das pessoas, os dois se doavam para as pessoas, os dois queriam cuidar das pessoas. Então, eu aprendi muito isso através dos meus dois avós, materno e paterno. Vamos falar agora, candidato, sobre composição de chapa. Como se deu, então, a definição da sua chapa? Eu pergunto isso porque Carlúcia Macedo, até em meados de julho, afirmava que era pré-candidata à Prefeitura de Barreiras. Depois disso, nos bastidores,
especulou-se que o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, estaria negociando para que Carlúcia Macedo compusesse chapa com Carlos Tito, do PT. Como se deu, então, essa escolha por Carlúcia, já que tinha toda essa indefinição, se ela ia estar lá ou se ela ia estar cá? Flávio, é o que eu sempre falo. Política, ela é construção. Ela não é nada imposto. Eu acho que ninguém na política tem que impor nada a ninguém. Ninguém tem que impor um candidato porque quer esse candidato. Ninguém tem que impor um vice porque quer esse vice. A gente tem que construir relações para juntar projetos melhores para Barreiras. E isso foi o que eu e Carlos fizemos. Nós construímos uma relação, nós abrimos um diálogo, nós conduzimos tudo para que a gente pudesse ter feito essa união. Carlos é a única mulher candidata a vice nessa eleição. Carlos foi secretária de Ação Social, foi vereadora, fez um bom trabalho quando ela pôde, da forma que ela pôde, do jeito que ela pôde. E ela viu que a gestão atual não era viável, tanto que ela rompeu em 2022, foi seguir outro caminho e queria ser prefeita de Barreiras, porque ela tem o mesmo sentimento que eu, a gente quer cuidar das pessoas. E foi por isso que essa união deu certo. Surgiu um outro nome e quem seria? Não, surgiu vários nomes, a gente estava conversando, como eu sempre digo, Flávio, a política ela é construção. Não é que a pessoa hoje é meu adversário político, ela tem que ser meu inimigo. Não, muito pelo contrário, ela pode até ser meu amigo. Só que a gente vai ser adversário de 16 de agosto, que é quando começa o período eleitoral, a 6 de julho, ou a 6 de outubro. Passando esse prazo, desmonta os palanques, quem ganhou governa, quem perdeu faz a posição, e a vida segue. Eu conversei com o Luiz Cardoso, a gente conversou com o prefeito Zito, com o Antoniel, a gente estava procurando o melhor caminho para Barreiras. Mas aí cada um seguiu um caminho diferente, as candidaturas estão postas, cabe à população, cabe a você aí que está nos vendo e ouvindo, decidir quem é que tem o melhor projeto para Barreiras. Então vamos começar as perguntas, candidato. Barreiras deixou de realizar a Expo Agro, a conhecida exposição de Barreiras, e a população cobra isso. E aí não podemos deixar de citar o sucesso que é hoje a Bahia Farm Show em Luiz Eduardo Magalhães. Claro, a ausência da Expo Agro Barreiras significa prejuízo econômico. O seu plano de governo tem planos sobre isso? Tem. E eu falo isso direto. A exposição, Flávio, não é só uma festa que as pessoas acham que é. Não, a exposição é economia que circula. A exposição tem um lado ainda mais do que econômico e festivo. A exposição é lembrança. Todo mundo em Barreiras tem uma lembrança boa no Parque de Exposição, na época da exposição. É onde as famílias iam com seus filhos para brincar no parque, para ver a monga. Eu até brinco para ver a monga. Eu nunca fui na monga porque eu sempre tive medo da monga. Mas as pessoas gostavam de ir na monga, gostavam de ir na barca, de tomar um chocolate quente na exposição, de ver os eventos, de almoçar, de jantar, dos avós ter esse momento com a família, com os netos. Era uma festa democrática. Era de menino a idoso e ia na exposição. Então, nós, além da gente perder uma forte força econômica, que era a festa da exposição, uma forte força de entretenimento, um turismo de entretenimento nós perdemos também com a exposição. Nós perdemos o que mais? Nós perdemos os momentos, nós perdemos as memórias, nós perdemos a lembrança. O meu filho não vai saber o que é uma exposição nesse parque de exposição que é bem aqui ao lado do rio. Mas a nossa ideia é a gente construir um novo parque de exposição lá na saída, lá na ponte do anel viário, ali naquela proximidade, porque é um vetor de crescimento da cidade. A gente puxa a cidade para lá, para a gente poder, com fé em Deus, de 2023 a 2024, a gente fazer pelo menos 2 edições da exposição ainda no nosso governo. Sobre o Parque Engenheiro Geraldo Rocha, que agora se tornou Parque Natural, temos um ouvinte que quer fazer uma pergunta ao senhor sobre isso. É o seu Joel Silva. Vamos assistir a pergunta dele. Vai. Meu nome é Joel Silva, eu quero fazer uma pergunta para o candidato Danilo. O que é que ele vai ter de melhoria para nós? Que o Parque de Exposição, que era o coração de Barreira, se foi, entendeu? A saúde péssima, entendeu? E outras coisas demais aqui em Barreira que está acontecendo. Na verdade, ele cita o parque e cita também a questão da saúde. Flávio, como você pode ver, olha a frase que ele usou. O coração
de Barreiras. Se nós perdemos o parque, era o coração de Barreiras. Ou seja, volta naquilo que eu falei aqui anteriormente, que é o quê? A paixão, o sentimento, a emoção que as pessoas tinham pelo parque de exposição. Então, essa memória, infelizmente, eu não vou poder resgatar, mas se eu já o senhor fique tranquilo que nós vamos fazer um novo parque de exposição para a gente voltar com a Expo Agro e vai ser a maior feira agrícola da Bahia. A gente não vai competir com a Bahia Farm Show, porque a Bahia Farm Show é de agronegócio, a gente vai focar no nosso produtor do Vale, no nosso pequeno produtor, no entretenimento, a gente vai fazer um turismo forte de entretenimento para Barreiras novamente. E a questão da saúde, que ele também falou, é o que eu sempre falo, Flávio, Barreiras hoje está construindo ali um hospital. É uma obra importantíssima. Uma obra que já pegou mais de 40 milhões de empréstimo, mas é uma obra importante. Nós vamos terminar o hospital. Eu vou ter a honradez, porque é assim que eu sou, que eu reconheço todas as gestões que passaram e vou reconhecer isso a minha vida toda, que todo mundo contribuiu para o desenvolvimento de Barreiras. Barreiras não começou em 2017, não vai terminar em 2024. Vamos terminar o hospital e eu vou fazer questão de colocar o nome do prefeito Luiz Barbosa como iniciou a obra e vai ser finalizado por mim, por Danilo Henrique. O nome dele vai estar na placa, porque para eu poder ser melhor que Barreiras, eu não tenho que apagar o legado de ninguém, eu não tenho que, Flávio, menosprezar ninguém. E seu Joel, né? Joel, a saúde de Barreiras não é o hospital que resolve. O que resolve a saúde da Barreiras é o posto de saúde. E a partir de 2025, o posto de saúde vai voltar a funcionar para você poder marcar suas consultas e seus exames e cuidar de sua família. Muito bem, candidato. Anos atrás, Barreiras tinha os chamados campinhos de várzea, né? Onde o pessoal batia aquele baba, gostava de praticar o futebol. Hoje em dia já não encontramos tantos. Jovens sentem falta disso. Seu plano de governo tem metas com relação a isso? Aliás, as próprias emissoras de rádio aqui da cidade, eu trabalhei nisso, a gente organizava torneios de futebol utilizando esses campinhos, que já não temos mais. Inclusive, temos uma pergunta sobre essa questão de esporte. Vamos assistir a pergunta de mais um ouvinte. Meu nome é Bruno Saraiva, estou aqui para fazer minha pergunta para Danilo Henrique. E aí, Danilo, quais são seus projetos para o esporte barreirense? E aí eu aproveito também, candidato, para perguntar ao senhor sobre o estádio Geraldão, que está também há muito tempo fechado. Flávio, uma criança de 16 anos, um jovem de 16 anos, ele nunca pegou os dois principais equipamentos esportivos da cidade funcionando ao mesmo tempo. O ginásio ficou 10 anos fechado e o estádio está há 6 anos fechado. Isso aí, consecutivos. Ou seja, como é que a gente vai ter um esporte bom, de qualidade, reforçado, se os dois principais equipamentos esportivos da cidade não funcionam? Nós temos que colocar o Geraldão de novo para funcionar. Nós temos que criar mais um ginásio de esporte, no mínimo, e nós temos que resgatar a raiz do futebol. Vou falar futebol porque você falou os campos de várzea. A raiz do futebol brasileiro, que é os campos de várzea, os campos de terrão. Foram feitas 3 areninhas, eu quero ver se eu faço no meu mandato pelo menos 10 areninhas. Mas com o quê? Com arquibancada, com banheiro, com a estrutura necessária para você fazer uns bons campeonatos. Aí agora vem aquela pergunta, como é que a gente vai bancar esse custo todo se a prefeitura está endividada? Muito simples. A gente vai criar, Flávio, um fundo de aval, um fundo do esporte amador. O que é esse fundo do esporte amador? Em vez do esportista, seja de futebol, corrida, natação, basquete, vôlei, em vez desse desportista, ele pedir às pessoas recursos para patrocínio do bolso do empresário, ele vai pedir que a pessoa doe parte do seu imposto de renda. Ou seja, o empresário já paga imposto de renda, só que ele não vai pagar para o governo federal, ele vai colocar o imposto de renda nesse fundo do esporte amador e nós, prefeitura, vamos colocar mais 100% em cima. A gente vai pegar todo esse recurso e vai gerir o esporte de Barreiras. Nós vamos dar uniforme, vamos dar equipamento, nós vamos fomentar escolinhas, tanto de futebol, tanto de vôlei, tanto de handebol. Vamos patrocinar os nossos atletas. Tem muita atleta bom aqui de judô, de jiu-jitsu, de natação, de fisiculturismo, que é o cara de cartão. A gente vai fomentar eles a viajarem, a competir fora, levando o nome e a história da nossa cidade. Traduzindo, o esporte amador vai ter espaço no seu governo, Total. não é isso?
Esporte está ligado à educação, candidato. Então vamos aproveitar e falar dos seus projetos para qualificar a educação nas escolas municipais e evitar principalmente a evasão escolar. O que o senhor planeja sobre isso? A primeira coisa, Flávio, nós vamos acabar com a desigualdade dentro das escolas. Nós vamos doar um uniforme escolar para toda a rede, para todos os alunos da rede de ensino. Pasme, eu não sei se você já viu isso na rua, esse tipo de depoimento, mas existe. As escolas proíbem as crianças de assistir aula se não tiver com uniforme. Isso é um absurdo. Isso não pode existir. Então nós vamos doar o uniforme para que isso pare de acontecer. E vai ser para todos os alunos. A gente vai acabar com a desigualdade na escola oferecendo uma merenda de qualidade. E vamos fazer projetos sociais, esportivos e culturais no contraturno escolar, através do programa Moleque Raiz. A gente vai identificar quem faz cultura, quem faz esporte nos bairros e vai fomentar esses projetos sociais para que as crianças possam ter acesso à cultura e ao esporte no contraturno escolar. É assim que a gente vai tomar conta de nossas crianças em Barreiras. O assunto agora, candidato, é talvez o mais cobrado pela população, saúde. Né? No seu plano de governo, o que o senhor propõe para dar qualidade no atendimento de saúde pública pelo município? O senhor fala, inclusive, em expandir e equipar os postos de saúde. O senhor fala também sobre o triângulo do atendimento na área de saúde. Traduz para a gente o que é isso. A primeira coisa que a gente tem que deixar clara é que o problema hoje de saúde é o posto de saúde. O problema de saúde é o posto de saúde que não funciona. O posto de saúde não marca nem o exame de sangue. Nós vamos garantir a partir de janeiro de 2025 que os postos de saúde voltem a funcionar, que marque exame, marque consulta, que atenda a população. E para isso acontecer, Flávio, a gente vai colocar lá um gerente no posto. Uma pessoa que vai ser responsável por todo o atendimento, por todas as demandas. Que o posto de saúde, infelizmente, hoje não tem isso. A pessoa vai no posto, o posto joga para a central joga para o posto, que joga para a secretaria e que não resolve o problema das pessoas. E as pessoas estão ficando aflitas com esse tipo de situação. Vamos abrir as unidades, Fábio, umas 4 unidades ou mais até às 22 horas. Só que essas unidades, elas vão estar especificamente para atender qualquer pessoa que chega de qualquer bairro. Ela não vai só atender do bairro, ela vai atender qualquer pessoa. Que o intuito dessa unidade, Flávia, 24 horas até as 22 horas funcionar, é que a UPA desafogue, que as pessoas não tenham que ir para a UPA porque estão com febre. Pode perguntar. Essa questão é só uma questão de termo, né, ou de nome dado à função. O senhor fala em gerente em cada unidade. Hoje nós temos coordenadores das unidades de saúde. Cada uma delas tem o chamado coordenador. Por que não está dando certo, então? Porque não tem autonomia para resolver. Esse gerente ele vai ter autonomia para resolver, Flávio. Coordenador e gerente dá no mesmo. Mas o gerente não tem autonomia. O coordenador não tem autonomia. Esse gerente vai ter autonomia. E esse gerente ele não vai ser ligado à Secretaria de Saúde, ele vai ser ligado ao gabinete do prefeito. A pessoa vai sair de lá com o problema resolvido. Quem está nos vendo e nos ouvindo vai no posto de saúde sabe que tem esse coordenador, mas que as pessoas é feito de peteca. O coordenador não tem autonomia para resolver. Eu não culpo nenhum coordenador, eu acho que o coordenador pode estar fazendo o melhor trabalho que ele pode. Mas se ele não tem autonomia, se ele não tem como resolver, como é que ele vai resolver? Okay. Então, esse gerente vai ser acima do coordenador para ele resolver a demanda do posto. É a pessoa do prefeito no posto para garantir o acesso ao serviço público de saúde a cada pessoa que precisa. Quem vai no posto, Flávio, não vai por querer passear, vai no posto porque é doente, que precisa de um atendimento. E nós vamos garantir o atendimento dessas pessoas. Ainda no tema saúde pública, temos a pergunta do seu Francisco Evilásio. Vamos assistir, candidato. Meu nome é Francisco Evilásio. Danilo, você como prefeito, você pretende melhorar a saúde de Barreiras, que está muito precária? Saúde de novo. Precária foi o termo que ele usou aí para definir a saúde. Está mesmo, porque o posto de saúde não funciona. Eu sempre bato na tecla. Se o posto de saúde funcionasse, a saúde de Barreiras era outra. Então, para completar o raciocínio da fala anterior, nós vamos abrir o posto de saúde até 10 horas para desafogar a UPA. Tem pessoas que vão para a UPA hoje e ficam lá 6, 7 horas esperando por uma simples febre, ou por uma troca de receita, ou por atendimento básico, atendimento de posto. Se a gente bota o posto para funcionar, a UPA funcionando, a gente resolve muito os problemas de Barreiras. Muito mesmo. E é assim que nós vamos fazer.
fazendo essa junção da UPA com o posto, com o triângulo de atendimento e o mais importante, vamos retornar o Emily Raquel para funcionar pediatra 24 horas lá. Além de retornar isso, nós vamos colocar lá um equipamento de raio-x, vamos colocar ultrassom, dentista. Lá vai ser um centro realmente para cuidar de nossas crianças. Porque hoje vai para o Eurico Dutra, chega lá, o médico está lá, não é nem pediatra, tem falha no atendimento. Então, as mães reclamam muito com a falta de atendimento com os filhos no Emily Raquel e nós vamos retornar o Emily Raquel a partir de 2025. Mudando de assunto, candidato, na questão de infraestrutura, o senhor fala em criar o programa Melhor Caminho. Explica para a gente que programa é esse, como que ele vai funcionar, se o senhor for eleito. O melhor caminho, Flávio, nada mais do que investir em quê? Em infraestrutura, investir em asfalto, pavimentar, urbanizar os bairros mais distantes do centro, que é o caso da Nova Conquista e o 29 de Julho, levar a qualidade de vida para as pessoas. Eu vou mostrar, Flávio, que é possível sim você fazer asfalto e tomar conta das pessoas e colocar o posto de saúde para funcionar. Então, o melhor caminho é a garantia que esse serviço nós vamos ampliar, nós vamos melhorar. E tudo que tem bom no governo atual, vocês têm o meu compromisso, que nós vamos melhorar. E o que tem de ruim, nós vamos consertar. Porque é assim que eu quero fazer gestão pública. Construindo sempre as melhores alternativas ao lado da população. Fala agora de segurança pública, o papel que o município tem, evidentemente, em relação a isso. O que o senhor pensa sobre arma de fogo, por exemplo? Depende. Se for arma de fogo para ficar na altura de qualquer um, sou contra. Mas se for arma de fogo para você colocar na guarda de forma responsável, treinar o guarda, primeiro começar através de um grupo tático, como o ROMU, como o GPA, e você depois ir escalonando, eu sou totalmente a favor. Porque a Guarda Municipal foi reconhecida como uma força de segurança pública. Então, ela tem que se portar como força de segurança pública. A Guarda tem que ajudar a Polícia Militar a fazer o trabalho dela de segurança. Como isso funciona? Eu sei que funciona. Lá no Eduardo, a Guarda tem arma. Nós nunca tivemos uma ocorrência, Flávio. Nunca tivemos um problema com negligência de guarda portando arma. Muito pelo contrário, nós tivemos ações efetivas, rápidas, que garantiram segurança à população de Luiz Eduardo Magalhães. Então o senhor é a favor e pretende, se eleito for, equipar a Guarda Municipal com arma de fogo? A Guarda do nosso governo ela vai ser equipada com arma de fogo de forma progressiva. Nós vamos primeiro fazer com o grupo tático ROMU, depois GPA e depois toda a Guarda Municipal, com convênio com a Polícia Federal, com instrução, com psicotécnico, com tudo que é necessário para garantir a segurança do guarda e da população. Voltando à questão de infraestrutura, alagamentos e enchentes causam ainda transtorno e desespero em alguns bairros aqui da cidade. Até o próprio centro comercial, em algum momento, o senhor deve ter testemunhado isso. Sim. Ali em volta da Feira Livre, do CAB, centro de abastecimento. Perdi um carro lá. Fica tudo, verdade? Verdade. Fica tudo alagado ali, tudo submerso. Que planos o senhor tem para resolver, para sanar esse problema ali? Inclusive, temos a pergunta do seu Wilson Fernandes sobre isso. Vamos assistir. Meu nome é Wilson Fernandes e minha pergunta vai para o candidato Danilo Henrique. Danilo Henrique, quando chove, a Avenida Antônio Carlos Magalhães, exatamente bem em frente à feira, inunda totalmente. O que você pretende fazer para resolver esse problema? Flávio, Seu Wilson Fernandes. Seu Wilson Fernandes e Flávio. Seu Wilson e Flávio, o problema de alagamento é um problema que nós sofremos há muito tempo em Barreiras. Nós vamos solucionar tudo de uma vez por todas? Não, mas nós vamos começar a enfrentar esse problema que tem que ser enfrentado. Como é que nós vamos fazer isso, seu Wilson? Nós vamos construir bacias de contenção na escápula da serra para impedir que a água da chuva chegue nos locais mais baixos com muita força. Os nossos canais que nós temos foram construídos, esse da feira que corta ali a rua do INSS, foi construído há mais de 20 e tantos anos. O da Vila Rica foi construído há mais de 20 e tantos anos. Então a gente tem que o quê? Tem que dar um suporte de drenagem a esses canais.
Como fazer isso? Fazendo as bacias de contenção nas escárpulas da serra, segurando a água que vem da serra para não cair na rua. Um dos problemas maiores que nós tivemos nos últimos anos foi o que? Foi essa obra que está sendo feita na Avenida Enoque, que acabou com metade da serra, junto com o loteamento que tem lá. E isso aí aumentou muito a água cá embaixo. Você pode fazer a conta. Nos últimos, sempre alagou? Sempre alagou. Mas nos 3 anos alagou muito mais. Por quê? Porque perdeu a vegetação, perdeu a terra, perdeu uma parte da serra e a água desceu de forma desenfreada para o lugar mais baixo, que é a avenida e o ponto da feira. Endividamento municipal. O endividamento de Barreiras preocupa o senhor? E o senhor acha que, se eleito for, vai conseguir administrar o município com isso, com esse detalhe? Todo gestor se preocupa com o endividamento. E me preocupa sim, mas tem solução. Tem jeito de administrar. Como? Eu vou dar aqui um exemplo que nós vamos economizar R$1.300.000 para pagar a dívida. Como? Simples. Lá em Eduardo, nós implementamos um sistema de tramitação de documento eletrônico. Lá nós reduzimos 70% de gasto com folha de ofício. Eu não estou nem computando o gasto, Flávio, de impressora, de toner, de motorista para levar um ofício de uma secretaria para outra, que é como acontece em Barreiras. Tem um motorista específico só para carregar ofício. Então nós reduzimos o custo de papel e nós economizamos R$1 milhão por ano. Aqui em Barreiras, eu pretendo economizar, reduzindo o custo de papel, colocando tudo no meio eletrônico, a comunicação entre secretarias, eu pretendo economizar R$1.300.000 por ano. Se eu economizar com 4 anos, vai ser 5 milhões e tanto. Vamos pagar boa parte da dívida com esses 5 milhões. E cortes por cento de custo nós vamos fazer para a gente acumular, para a gente conseguir administrar. Vai ser fácil? Não. Mas não é impossível, não é difícil e alguém tem que enfrentar isso. O senhor cita muito Luiz Eduardo Magalhães como referência nas coisas que estão dando certo. Tem muita coisa de lá que o senhor quer trazer para cá? Sim, porque eu cito muito o Eduardo, Flávio, porque é minha experiência de gestão. Eu nunca tive cargo em Barreiras, nunca fui secretário em Barreiras, nunca participei de governo nenhum em Barreiras. O governo que eu participei foi o governo de Luiz Eduardo Magalhães. Então lá eu tenho meus méritos no governo e também eu não posso ser aqui demagogo de dizer que não tem vacilos, erros. Tem. Todo governo tem partes positivas, todo governo tem partes negativas, mas lá nós acertamos muito mais do que erramos, tanto que o prefeito Júnior Marabá é candidato à reeleição, tem 89% de aprovação e isso não deixou nem o adversário sair candidato. Lá praticamente é eleição única. Candidato, finalmente chegamos ao final da nossa entrevista, mas o senhor tem ainda 2 minutinhos para fazer suas considerações finais para os nossos ouvintes. Quero aqui agradecer o espaço a Flávio, a toda a rede Jovem Pan de Barreiras, a Natália, Fernando. Quero aqui falar com você agora, espectador que está aí nos assistindo. Quero que você confie nesse jovem de 32 anos, que foi secretário da 5ª Economia da Bahia, que é Luiz Eduardo Magalhães, ao lado de um prefeito muito bem avaliado, Júnior Marabá, que lá nós transformamos a cidade. Lá nós investimos na cidade maciçamente e nós cuidamos das pessoas. Reformamos casas, demos uniforme, demos merenda de qualidade, cuidamos da saúde, fizemos projetos sociais, investimos no esporte. E eu quero mostrar tudo que eu consegui fazer lá, eu quero fazer em Barreiras. Quero fazer em Barreiras porque Barreiras é a cidade que eu amo, que eu vivo, que eu quero criar minha família, quero criar meus netos, quero ter origem. E para isso acontecer, eu dependo de cada um de vocês. Então, é meu agradecimento a vocês, é meu pedido que nós vamos começar agora o programa de televisão. Acompanhe a gente no programa de televisão, na rede social, veja nossas propostas que vocês vão ver que nosso plano de governo é o melhor e tudo que tem lá foi o que eu já fiz como secretário. Se eu fiz como secretário, com certeza irei fazer como prefeito. Dessa vez, quem sentou no sofá da PAN foi Danilo Henrique, do PP. O próximo a estar com a gente aqui será Davi Schmidt, do Partido Novo. E você é nosso convidado, continue nos seguindo. Muito obrigado. Valeu.